Caríssimos alunos, caríssimas alunas, retornamos então às nossas aulas da base comum, com o nosso novo objeto do conhecimento, o Brasil na contemporaneidade. Este objeto do conhecimento não só finalizará o nosso terceiro trimestre deste ano letivo, mas também o nosso curso no Colégio Militar de Brasília, com o final do ensino médio nesse estabelecimento de ensino. Essa, então, é a primeira aula de 7 aulas previstas nessa semana número 35, que foi de 20 a 24 de setembro de 2021. O terceiro trimestre letivo apresenta o seguinte cronograma. Então, estamos aqui na semana 35, fechando a nossa semana aqui no dia 24, com a nossa primeira aula desse novo objeto do conhecimento. Então, temos aqui os objetos do conhecimento da base comum. Na semana 35, então, o Brasil na contemporaneidade, e onde tivemos a avaliação número 7, a 7 da base comum, ABC, no dia 20 de setembro, as disciplinas de Física e História. Na semana 36, continuamos com o Brasil na contemporaneidade, lembrando a segunda chamada da avaliação número 7, da A7, da base comum, ABC, de 27 de setembro a 4 de outubro dessa semana, no contraturno, com avaliações presenciais e avaliações no ambiente virtual de aprendizagem. Semana 37, prosseguiremos no mesmo objeto de conhecimento. Seguiremos na semana 38, a priori sem aulas previstas, com a avaliação número 8, desta vez dos itinerários formativos das carreiras militares, o CAMIL, e das carreiras universitárias, o CA1. Semanas 39 e 40, o Brasil na contemporaneidade. Semanas 41 e 42 também, fechando o terceiro trimestre letivo, sendo que a base comum fará sua A9, a avaliação 9, primeira parte, no dia 6 de novembro, no sábado, e a A9, na sua segunda parte, no dia 13 de novembro, também, no outro sábado. Vejamos o roteiro geral deste objeto do conhecimento. O roteiro deste objeto do conhecimento: o governo Collor, o governo Itamar Franco e os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Os dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva, os dois governos de Dilma Vana Rousseff e o governo de Michel Temer. Posteriormente, o governo Bolsonaro e as questões do Brasil do momento presente. As características, problemas e crises do governo Sarney, a hiperinflação, as características dos planos Cruzado, Bresser, Verão e da Constituição de 1988, aspectos gerais do Plano Collor. As características gerais do Plano Real, que controlou a hiperinflação no Brasil, a crise que levou ao impeachment do governo Collor, os escândalos que eclodiram no governo Lula e a crise que levou ao impeachment de Dilma. Fontes de consulta. Então, lembramos a nossa fonte de consulta básica, o livro de Gilberto Cotrino, História Global, volume único, no nosso capítulo 53, o Brasil Contemporâneo, das páginas 793 a 815. Roteiro desta aula número 1. Roteiro da aula número 1, nessa semana número 35, o governo Collor e o governo Itamar Franco. Primeiro item, o governo Collor. Temos aqui, então, uma biografia de Fernando Afonso Collor de Mello. Seus dados biográficos, então. Jornalista, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1949. Iniciou sua carreira política como prefeito nomeado de Maceió, de 1980 a 1982.
Foi eleito deputado federal de 1983 a 1987, pelo Partido Democrático Social, o PDS, e governador de Alagoas, de 1987 a 1989, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Fundou o Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, e, nessa legenda, elegeu-se presidente da República em 1989, após derrotar Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT. No segundo turno eleitoral, em 2 de outubro de 1992, foi afastado temporariamente da presidência da República, em decorrência da abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Renunciou ao cargo de presidente em 29 de dezembro de 1992, data da sessão de julgamento do processo de impeachment no Senado, que o tornou inelegível por 8 anos. Tentou concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2000, mas foi impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Governo Collor. Os eleitores voltaram a exercer esse direito nos dias 15 de novembro e 17 de dezembro de 1989. O vencedor foi o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, tendo como vice Itamar Franco. Eles concorreram pelo Partido da Renovação Nacional, o PRN. Seu adversário no segundo turno foi Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui temos a imagem de Fernando Collor de Mello na sua posse como presidente da República Federativa do Brasil. O governo Itamar Franco. Itamar Augusto Cautiero Franco, seus dados biográficos. Engenheiro, nasceu a bordo de um navio que fazia a rota Salvador-Rio de Janeiro, tendo sido registrado em Salvador, estado da Bahia, em 28 de junho de 1930. Filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e foi eleito prefeito de Juiz de Fora em 2 gestões, 1967-1971 e 1973-1974. Elegeu-se senador em 1974 pelo MDB e reelegeu-se em 1982 pelo PMDB. Em 1986, após divergências com o PMDB mineiro, que apoiara a candidatura de Newton Cardoso ao governo do Estado, transferiu-se para o Partido Liberal, o PL. Concorreu ao governo de Minas Gerais pela coligação Movimento Democrático Progressista, mas foi derrotado pelo candidato do PMDB. Em 1989, concorreu à vice-presidência da República na chapa de Fernando Collor de Mello, ambas na legenda do PRN, vencendo a eleição no segundo turno. Com o afastamento de Collor em virtude do processo de impeachment, assumiu o cargo de presidente da República em caráter provisório em 2 de outubro de 1992. Foi efetivado no cargo em 29 de dezembro de 1992, após a renúncia do presidente Collor. Com o término do mandato presidencial, tornou-se embaixador do Brasil em Portugal, de 1995 a 1996, e na Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Washington, de 1996 a 1998. Em 1998, foi eleito governador de Minas Gerais, na legenda do PMDB. Então, o governo Itamar Franco assumiu efetivamente a presidência em 29 de dezembro de 1992, após a conclusão do processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Governo de coalizão. Qual a herança socioeconômica que ele recebeu? Primeiro, persistência da inflação. Segundo, altíssima concentração de renda. Terceiro, recessão econômica e desemprego. E, quarto, agravamento dos problemas da miséria social. Composição do seu ministério com figuras das mais variadas tendências ideológicas que compuseram seu governo. Plebiscito. Em abril de 1993, para decidir a forma e o sistema
de governo que o Brasil adotaria: república ou monarquia, como forma de governo; presidencialismo ou parlamentarismo, sistema de governo. A maioria dos eleitores brasileiros decidiram que o Brasil continuaria a ser uma república presidencialista. Para relembrarmos cada um desses conceitos, vejamos um a um. República é o tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo. O país que possui esse tipo de governo, a República Brasileira. Maneira de governar caracterizada pela supremacia do povo, cujos representantes constituem o Estado. Monarquia. Governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou a rainha. Tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei até que ele morra ou renuncie. Nesse caso, os seus descendentes diretos assumem o poder. Presidencialismo. Regime político em que a chefia do governo cabe ao presidente da República, mantendo-se a independência e a harmonia entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Sistema presidencial. Parlamentarismo. Tipo de governo ou regime político caracterizado por possuir um gabinete de ministros formando o parlamento. Governo cujos projetos, leis, etc., estão a cargo desse parlamento. Então aqui nós temos uma célula onde à esquerda nós vamos o eleitor poderia escolher o item 1, monarquia, ou o item 2, república, como forma de governo. E, com relação ao sistema de governo, ele poderia escolher o item 1, parlamentarismo, ou o item 2, presidencialismo. Notem que essa cédula sofreu várias críticas, porque era possível você escolher uma monarquia presidencialista se você colocasse na forma de governo o item 1 e no sistema de governo o item número 2. Denúncia de corrupção. O governo Itamar Franco sofreu crises devido a denúncias de irregularidades no período de 1993 a 1994, como consta no nosso livro didático. Conclusão. Conclusão da aula 1. Após o final dos governos presididos por militares, de 1964 a 1985, o Brasil retornou aos governos presididos por civis. Depois da morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu o governo e, ao final, realizou, depois de mais de 20 anos, um pleito de eleições diretas para a presidência da República. O vencedor foi Fernando Collor de Mello. O processo foi muito concorrido, revelando diversas tendências dentro da política nacional. Caros alunos e alunas, terminamos aqui, então, a nossa base comum, o nosso novo objeto de conhecimento, o Brasil na contemporaneidade, a nossa primeira aula de 7 previstas. Até a próxima aula.